Deus, bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? Vou estar aqui, irmãos, mais um estudo, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, mas que nós possamos não simplesmente ouvir, sermos bons ouvintes, mas botarmos em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se cumpre na prática, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A palavra de Deus, ela se cumpre quando nós abrimos o coração, quando nós colocamos ela dentro da nossa mente, do nosso coração. E aí sim, o que vem de dentro e passa aí para fora, que é a essência, que é o ideal da palavra de Deus de um cristão de verdade. Então, primeiro ponto, hoje nós vamos falar sobre gratidão. Meu Deus, um tema assim, parece bobo, mas é seríssimo. Antes de iniciar, vou colocar diante do Senhor. Pai querido e Pai amado, me ilumine, me capacite, me dê a Tua direção através do Teu Santo Espírito, porque gratidão, Senhor, é algo que a gente tem que nos avaliar muito, nos avaliarmos e muito. Nos ensine em nome de Jesus, amém. Então, assim, o texto base para mim, eu estava vendo alguns textos, acompanhando o estudo, mais ou menos que a Giane me passou, e então eu vi também, acompanhando alguns estudos dos irmãos também, para dar uma complementada, por exemplo, no estudo de Cacai, do irmão Cacai, de domingo passado. Vamos lá. A classificação do Velho Testamento, vocês viram. Quem não viu, basta acessar o vídeo da aula passada, da EBD passada. E o do Novo Testamento é interessante. Então vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos os 4 evangelhos do Novo Testamento. O livro de Atos são obras, atos da igreja, então é um livro histórico. Só ele está classificado ali entre os 4 evangelhos e as cartas paulinas. As cartas paulinas, ou seja, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, vem de Romanos, são 13, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Chegamos aqui. E aí temos Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas, são cartas gerais, cada um escreveu a igreja. Temos essa de Hebreus, que ainda, apesar de ser um livro profundo e fantástico, que é o livro de Hebreus, é uma carta que ainda de autoria ainda é muito especulativo ainda, não tem uma autoria definida desta carta. E eu acredito que tenha sido Paulo, apesar de fugir um pouco da linha dele, mas fica aí a dica, Hebreus é fantástico. E temos Apocalipse, que é a grande revelação. É o último livro do Novo Testamento, composto por 27 livros. O Apocalipse é aquele livro assim fantástico que reúne revelações, reúne estudos, escatologia, profecia e por aí vai, uma curiosidade imensa de cada cristão, de cada teólogo, para tentar definir, detalhar o que é o que ali na visão de João na ilha de Patmos. Beleza? Só para complementar, viu, irmão Cacai? Que ficou muito legal o estudo anterior sobre a divisão do Velho Testamento. E uma curiosidade bacana, o livro de Judas, não é Judas Iscariotes, tá, gente? É o Judas o Zelote. Antes de Apocalipse, apenas 25 versículos.
ele dá ainda a indicação de um outro livro, o livro de Enoque, que não entrou na Bíblia. Esse livro de Judas quase não entrou. O livro de Enoque era para ter entrado. Gente, é impressionante a formação da Bíblia. Essa parte histórica é fantástica, mas não é o caso hoje, infelizmente, senão ficaria aqui umas 3 horas. Então vamos lá. Em relação hoje, ao estudo de hoje, nós temos um estudo muito gostoso sobre gratidão. O que é ser grato? O que é agradecer a Deus? O que é gratidão? Isso é só um sentimento? É só um fazer de conta? Então, o texto base que eu peguei se encontra em uma carta paulina, primeira carta à igreja de Tessalônica. Aí é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 até o 18. Gente, é fantástico esse versículo. É uma parte do 16 até o 23, se eu não me engano. Até o 22. Cada versículo é só uma frase. É muito legal. Regozijai-vos sempre. Ponto. É o 16. Versículo 17. Orai sem cessar. Esse vocês conhecem. O 18 eu acho muito legal. Em tudo, ou seja, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, dai graças. O legal aqui é o seguinte, e aí nós temos que nos atentar a esses versículos pelo seguinte: não basta eu apenas ler, pôr em prática, dar graças a Deus em tudo, independente das estações que eu estou passando na minha vida. O momento que eu estou passando pode ser um momento muito bom, pode ser um momento ruim, pode ser uma primavera, pode ser um inverno rigoroso, mas a Bíblia diz: em tudo dai graças. O interessante, né, dessa palavra é tipo assim, que nos mostra a nossa atitude em relação a Cristo, a Deus, doador da vida, que nos abençoou de uma maneira tremenda, e que Paulo, principalmente Paulo, e aí a gente aprende com alguns exemplos bíblicos, exemplos atuais, exemplos de pessoas ao nosso redor. Paulo, que escreveu essa carta, por exemplo, ele que ele passou? Ele era de perseguidor a perseguido. Ele sempre proclama a graça de Cristo na vida dele. Ele sempre deu graças a Deus por todas as coisas. Nós, muitas das vezes, não fazemos isso. Nós temos alguns problemas e que precisamos consertar. Por exemplo, quando a gente não tem uma atitude de gratidão, uma gratidão assim, de verdade, não é só tipo um obrigado da boca para fora, não adianta. A gratidão, ela é algo assim que você se esvazia de si, você reconhece o favor do outro, o irmão, o próximo, tanto faz. Você reconhece a graça imerecida que Cristo te deu, certo? E aí, só que tem algumas questões aí que, por exemplo, quando tudo vai bem na nossa vida, beleza, estamos com dinheiro, estamos com saúde, estamos em paz com o nosso cônjuge, com os nossos filhos e tal, etc.
aí é fácil a gente agradecer: Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor, nossa, eu tenho saúde, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e vai colocando, e vai colocando. Tudo que tem. Eita glória, a vida tá boa. Basta vir uma chuva, uma tempestade, basta vir um simples problema, acabou o mundo. Então assim, isso não é gratidão. Essa atitude de oscilar, tá lá em cima, nós somos gratos a Deus. Desceu, a gente começa a reclamar. Reclamar, murmurar, são duas atitudes, são vamos colocar assim, dois pontos negativos e que batem de frente com a gratidão, se chocam totalmente. A nossa carne naquele momento, o nosso corpo, tá um furacão, igual na música do Anderson Freire, mas você não pede ao Espírito Santo para te acalmar naquele momento. Você, pelo contrário, você vai murmurar. Um grande exemplo disso é Israel. Eu não preciso nem de ficar detalhando tanto. Israel, quando estava bem, era uma festa atrás da outra. Quando estava mal, era uma reclamação, e reclamava. Mas aí, poxa, eu tenho que agradecer a Deus também quando eu passo por momentos difíceis, por momentos turbulentos, por momentos complicados. No estudo, por exemplo, que me foi passado, me fala sobre a oração de Zacarias, em Lucas 1, 67 até o versículo 80. E aí temos também Simeão, que Israel já vinha sofrendo, por quê, gente? Cronologicamente, historicamente, se a gente pegar de Malaquias, o último versículo do Velho Testamento, tem esse espaço até o Novo Testamento, de mais ou menos 400 anos, ou seja, são 4 séculos. Israel, nesse período, passou por muitos problemas, semelhante à escravidão lá no Egito, quando depois Deus chamou Moisés para libertar o povo. Então, de repente, eles receberam a revelação de que o Messias iria nascer. Gente, esperar no Senhor, esperar na cultura de hoje, no nosso mundo de hoje, a gente não quer esperar. A gente vive hoje de forma muito frustrada. Não estamos acostumados a ouvir um não. Nós só queremos de Deus aquilo que nos beneficia. No estudo de domingo passado, por exemplo, Cacai colocou bem claro que colocamos diante de nosso Deus os nossos sentimentos, as nossas emoções para cima dele. Isso não é oração. Isso é simplesmente uma murmuração, um desabafo e, de certa forma, um egoísmo. Algo que está em nós. A nossa carne, ela milita contra o nosso. Ela não permite esse espírito de gratidão, de sermos gratos em todo o tempo. Isso, eu lembro que até eu dei no estudo do livro de Jó, por exemplo. Eu fico olhando Jó. Você imagina se você passasse pelo que Jó passou, meu irmão? Tu reclamarias o dia inteiro. Tu negarias o Senhor à torta e à direito. É impressionante a forma como Jó se colocou diante de Deus. José, meus irmãos, imagine, se coloque no lugar de José. O cara com 17 anos foi vendido pelos irmãos. Você está entendendo a situação? Como escravo era filho, virou escravo.
Ele poderia ter murmurado contra o céu, ter reclamado, meu Deus, por que isso, por que aquilo? Só eu que estou sofrendo, eu não mereço isso, e eu aquilo, e eu assado. Só que José simplesmente se humilhou, simplesmente entregou tudo, ou quase nada naquele momento, tão despedaçado, nas mãos do Senhor. Porque a nossa estrutura humana, cá para nós, a nossa estrutura humana é sermos carnais. A nossa estrutura humana é apontar o erro para o outro, é apontar que o problema é tudo ao meu redor menos eu. O egocentrismo é algo fantástico, vem de centrismo, de centralizar o ego, ou seja, algo meu. Para mim, tudo está contra a minha pessoa. E aí, quando a gente não agradece e só reclama, a gente tem várias situações aí. A gente pode se vitimizar diante das situações. A gente pode simplesmente ser arrogantes, ou seja, o porfiar de 1 Samuel 15, 23, que o porfiar é pior do que iniquidade e idolatria, ou seja, arrogância, dureza de coração. A gente não refletirmos a realidade à nossa volta e não também analisarmos as atitudes que estamos cometendo, as escolhas que estamos fazendo, certo? E é aí que mora o problema. O problema não é A, B, C, D, o mundo ao meu redor, o Deus que esqueceu de mim. O problema não era Deus em relação a Israel, o problema era Israel em relação a Deus. A falta de gratidão é impressionante na nossa sociedade. E era assim também com os antepassados. E Deus descia maná. Poxa, pão com mel de novo. Lá no Egito a gente comia peixe. Com a gente, a falta de gratidão é até um problema sério. Memória curta. Murmuração, reclamação, memória curta, arrogância, egocentrismo, um egoísmo, orgulho. Que aí o orgulho é simplesmente o oposto da humildade. E Jesus fala para a gente aprender com ele, que é humilde, manso, simples. Só que a gente faz tudo ao contrário. A nossa carne ela vai militando para um lado e Deus vai nos mostrando o outro lado, parece que a gente não quer. Sermos gratos, gente. Eu falei de José, falei de Israel, né? Falei de Jó e vários e tantos outros personagens da Bíblia. E agora a questão da memória curta. Poxa vida, às vezes entre nós mesmos, poxa, a gente tem aquela pessoa, você faz pelaquela pessoa, você faz um favor, 2, 3, 4, 5. O dia que você fala não posso, ou não mesmo, acabou, você não é mais uma boa pessoa para aquela pessoa. Olha que coisa, mas eu fiz 5, 6, 7 coisas atrás. Com Deus a gente é impressionante. Hoje eu agradeço porque eu tenho pão na mesa, eu agradeço porque eu estou empregado, eu agradeço porque eu não estou doente. Eu vou agradecendo a Deus. Nossa, Pai, muito obrigado, acordei de pé, estou com saúde, maravilha. Amanhã, vamos supor, uma doença me atingiu, ou o desemprego, ou uma outra situação qualquer, aí eu já começo a murmurar.
Eu começo a oscilar entre bênção e dias difíceis, dias bons e dias difíceis, dias bons e dias ruins. Essa oscilação é falta de paz, é falta de maturidade. Não só maturidade cristã, não, maturidade como ser humano mesmo. Em Eclesiastes, eu acho esse versículo aqui muito legal, que Salomão coloca para nós. Eclesiastes não, perdão, Provérbios. Gente, Provérbios é muito bom. E é Provérbios, deixa eu ver se é o 24. Acho que é o Provérbios 24, ó. Provérbios 24, versículo 10. Olha que legal. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É lógico, porque se a gente só se mostra forte nos banquetes, é muito fácil. Mas se a gente se mostra fraco no dia da angústia, nossa força é pequena. É incrível. Nós não nos entregamos aos pés da cruz, nós não aprendemos com a palavra de Deus. A gente procura psicólogo, procura psiquiatra, a gente procura tudo para encontrar um erro, encontrar um problema que na verdade está em nós. Essa falta de introspecção pessoal é complicada. A gente está precisando de rever nossos valores e conceitos. Outro problema de hoje que eu vejo assim de forma, assim, outro problemão que eu vejo hoje é essa questão assim, como a gente vive um mundo virtual, a gente vive tanto mundo virtual que parece que a gente esqueceu de viver a realidade. Um exemplo básico. Muitas das vezes eu vejo pessoas postando tanta coisa que eu falo, nossa, só que fulano não é assim. Vocês já devem conhecer também. Se você mesmo se pergunta, poxa, fulano posta gratidão, posta bondade, posta isso, posta aquilo, posta alegria, mas fulano não é assim. Você posta uma coisa, o seu avatar virtual posta uma coisa, e a sua identidade real é outra, sabe? Só que Deus conhece os nossos corações, gente. Quão enganoso é o coração humano. Jeremias 17, versículo 5 até o 10, tem lá, acho que o 9 e o 10, tem lá quão enganoso é o coração humano. A gente não pode se enganar, gente. Vamos pensar, refletir um pouco em nós, no que estamos fazendo. Às vezes, olha a nossa vida com Deus, às vezes é reclamando, suplicando, chorando o tempo todo, dizendo que só está sofrendo, pedindo só as bênçãos de Deus, só misericórdia, meu Deus, misericórdia de mim, bem. Gente, ser cristão, o fardo é leve, é uma vida de graça, de fonte de águas vivas, de gratidão. É uma singeleza, uma simplicidade tão gostosa que não tem como a gente viver com esse fardo religioso sobre os nossos ombros. Vamos tirar isso. Vamos ter uma gratidão em nossos corações maior do que tudo. Já não basta a desgraça e a miséria que esse mundo vive à nossa volta. Será que nem assim dá para tu pensar um pouco? Poxa, às vezes a internet cai, tu já fica desesperado. O que tem para comer hoje? Eu preciso comprar aquilo, eu não tenho dinheiro. E a gente precisa de tão pouco para viver. E a gente não agradece nem o que a gente tem. É incrível como estamos vivendo de forma mesquinha, superficial, é surreal. É surreal, é inacreditável como que a gente se apega a detalhes, a coisas tão pequenas, tão miúdas, e a gente se esquece
de que Deus amou seu Filho, amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, que todo crente sabe de qual, só que já esqueceu, já está insensível a isso. Essa falta de gratidão é terrível. Eu fico imaginando Deus olhando e falando, poxa vida, eu dou salvação, eu dou o ar que ele respira, eu dou o alimento, eu dou isso, eu dou aquilo. E o erro está em nós, Mateus 6:33-36, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. A gente busca as outras coisas. E aí depois vai procurar o reino de Deus para poder vir para consertar, sendo que a gente faz a ordem trocada. Aí fica difícil. Gente, o que essa igreja passou, a igreja dos apóstolos, e o que a gente passa hoje. Eles deveriam reclamar, ter o direito de reclamar muito mais do que a gente reclama. Só que o coração deles era tão alegre, tão cheio de vida, de tanta gratidão, que Paulo fala, Senhor, a tua graça me basta. Só que nós somos egoístas. Gente, é triste dizer isso, mas é verdade. Sabe, eu fico olhando assim, ó. Eu vou pegar aqui o versículo de 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1, 3 até o 5. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, e nós nos tornamos co-participantes dessa natureza divina, nos livrando das corrupções do mundo. Nós, por isso, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Tá vendo? Temos que crescer nessa fé. Tá vendo? Temos que amadurecer. Gratidão é amadurecimento. Gratidão é um ato de uma humildade. Gratidão é um ato igual que Cristo teve. Gratidão é Filipenses 2:3. Gratidão nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade. Considere cada um outro superior a si mesmo. Não tenha nada que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo Jesus, meus irmãos. Jesus morreu na cruz. Tu imagina a dor que ele sofreu. Ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E aí você fala, mas foi Jesus que pediu perdão. Sim, então tá. Então vamos lá em Atos. Em Atos, Estevão, quando estava sendo apedrejado, tu sabes o que é isso? Ele olhou o céu, viu a glória de Deus. Pai, não lhes impute este pecado. Sabe o que é isso? Amadurecimento da fé. É uma fé viva, verdadeira em Cristo Jesus, e que é movida por um coração cheio de alegria e de gratidão em servir esse Deus. Gratidão, e a falta de gratidão com o nosso próximo é algo terrível. Uma falta de amor, falta de hombridade que temos um com os outros muitas das vezes. Sabe? A gente acha que o outro está fazendo para nós como se fosse obrigação, a gente nem sequer agradece.
as coisas que a gente recebe, a gente abre aquele sorriso. Quando a pessoa diz sim pra gente, a gente fala que a pessoa é boa, mas porque diz sim. Mas se fala não, a pessoa é ruim. Sabe? A gente tá tão apegado à coisificação a coisas. A coisificação dessa modernidade está destruindo a nossa humanidade. Sabe? A gente está precisando de restaurar tanta coisa, mas não é restaurar a igreja física, é restaurar o nosso coração, a nossa alma, o nosso pensamento. É um renovar de Romanos 12, 1 e 2. Sabe? É disso que a gente está precisando. Porque as nossas atitudes, a gente não é apedrejado como Estevão, a gente não passou um pouco que Paulo e Silas passaram numa prisão sendo presos de forma injusta, a gente não passou o pão que o diabo amassou que a igreja de Atos passou, principalmente no reinado de Nero e de tantos outros imperadores romanos. Gente, vocês não têm ideia da história da igreja, que se você torcer a toalha é uma história de muito sangue. A gente não tem ideia agora de forma sobre a história, a gente não tem ideia do que o nosso próximo passou nas guerras mundiais. A gente não tem ideia da tamanha pobreza, pessoas que estão vivendo no tráfico, e eu fico olhando assim, eu fico pasmo quando eu vejo uma pessoa reclamando porque o Wi-Fi caiu. Aí eu olho assim e falo, não é possível, porque não está conseguindo configurar o celular, porque perdeu o ônibus, porque o marido não fez o que queria que fizesse, porque, sabe, e a gente do céu, porque tá chovendo, eu queria sair, tá chovendo, que saco. Eu fico pasmo. Eu chego a falar, meu Deus, me leva deste mundo, porque parece que eu vim de Marte. Essa falta de gratidão, essa falta de humildade, de olhar o próximo, essa falta de introspecção, de autorreflexão, tá complicado. Gente, gratidão é algo assim tão bonito, é algo fantástico. Jesus teve gratidão por nós na oração dele em João 17. Sabe? Ele agradeceu o Pai. Ele pegou um pedaço de pão, Pai, te dou graças. A gente olha a oração modelo do Pai Nosso, tem gratidão. Jesus nos ensina coisas boas, mas a gente só pensa na gente. Se alguém lhe pedir uma túnica, dê também a capa. Se alguém lhe pedir para andar uma milha com ele, ande 2. Se lhe bater numa face, ofereça outra. Não, nós somos duros. Nós queremos ser duros de coração, insensíveis. Sabe? Aquela falta de sensibilidade, aquela falta de gratidão, de amor, e aquele excesso de amor próprio, e que faz com que você, ao invés de nadar em águas profundas, você só fique no superficial. Você não constrói um relacionamento com o Pai. Você não vive como filho do Pai. Não. Você não constrói um relacionamento com Deus sem gratidão. Não tem como. Não tem como. E para finalizar, vamos pensar um pouco. Aquela cruz não foi em vão. Ele fez por amor, porque Ele quis. Poderíamos estar condenados. Será que a gente ainda acredita nisso? Porque para a gente ser tão mesquinho no nosso dia a dia,
Parece que não. A gente se atém a coisas tão supérfluas que a gente esquece da essência. Ah, mas a culpa é põe a culpa em tudo, menos em gente, é você. Meu irmão, sou eu, meu irmão. Eu tenho que mudar, eu tenho que melhorar, eu tenho que crescer, eu tenho que amadurecer. Eu não tenho que ficar pondo a culpa em tudo, nos meus pais, ou porque meus pais fizeram isso comigo, porque o meu filho fez isso comigo, eu não isso, sempre dando desculpa. Poxa vida, ou a gente se vitimiza, ou a gente se martiriza, ou a gente quer ser o centro das atenções quando tudo vai bem. Gratidão, humildade, estão no mesmo pacote. Irmãos, vamos nos ater a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Alegria, amor, paz no Espírito. Vou te falar uma coisa, busque os frutos do Espírito, é o que eu tenho buscado na minha vida. Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito, gente. É porque a gente conhece esses versículos, mas a gente não, sabe, a gente não liga muito, né? Não sei, a gente só lê por ler, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não tem como. Porque é tudo que Jesus requer da gente. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Agradecer o irmão, ser grato ao Senhor. Sabe? A falta de gratidão está matando famílias, relacionamentos. Só pressiona para algo em benefício próprio. Incrível como que nós vivemos uma individualidade excessiva da modernidade, uma individualização irreflexiva que não se autorreflete. Uma individualização numa época de incertezas. Nós vivemos uma individualidade, mas assim, não só como um indivíduo que escolhe, que decide aquilo que quer para a vida, mas pensando somente em si próprio. Usamos tão bem o celular que ele já nos treinou a olhar sem olhar. Da mesma forma, a nossa fé, quando ela fica paralisada, a gente fala de Jesus, mas já sem falar, sem sentir, sem ter mais a emoção, sem ter mais aquela adrenalina. Poxa, eu estou falando do meu Senhor, a quem eu devo a minha vida, porque no dia que eu partir daqui, Ele, além de ter morrido por mim e de forma tão dolorosa, Ele ainda subiu ao Pai e me preparou uma morada. Só isso já é fato suficiente para eu abrir um sorriso e dizer: Senhor, muito obrigado. Sou grato ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, como diz na música de Kleber Lucas. Gente, vamos viver mais com essas escolhas sábias, com atitudes melhores, com gratidão a todo momento. Claro que nos momentos difíceis e dolorosos, nossa carne mexe com a gente, machuca. Mas se, como José, filho de Jacó,
nós nos entregarmos ao Senhor, Ele fará coisas grandiosas na nossa vida. Por favor, vamos parar de coisas supérfluas, de bobagens. Vamos deixar de ser mesquinhos em nome de Jesus. Quanta frescura! Eu mandei mensagem, o irmão não viu. Poxa vida, é porque não ficou azul do WhatsApp. Poxa, parece que se eu não der um like, parece que eu não gosto mais da pessoa. Parece que é falta de abraço. Like você considera um abraço. Sabe, irmãos, cuidado. A gente não pode perder a nossa mente para essas engenhocas tecnológicas, para o mundo à nossa volta, de forma tão superficial, transformando um homem que surfa sobre a água, ao invés de mergulhar nas profundezas de um relacionamento íntimo com Deus. Isso já virou frase, não virou mais amor, não virou mais satisfação, procura, não há mais aquela procura por Deus, aquela fome. Agora é melhor a gente só mandar um Deus te abençoe. Então assim, vamos refletir melhor no que nós estamos fazendo. Somos nós responsáveis por termos uma vida de graça junto com Ele, que nos dá a graça todo dia de viver. Em nome de Jesus.